A Tesla está desenvolvendo o robô humanoide Optimus, com cerca de 1,70 m, e planeja produzir milhões dele, vendê-lo por cerca de US$ 25.000 e usá-lo para tarefas que a maioria prefere evitar. Elon Musk vê o Optimus como a coisa mais importante que a Tesla vai construir. Ele já disse que um dia isso poderia valer 25 trilhões de dólares para a Tesla, que poderia tornar opcional ter um emprego e que poderia, nas palavras dele, eliminar a pobreza. Para um produto que nunca fez um único dia de trabalho pago para ninguém fora da Tesla, essas são afirmações enormes. Eu acompanho isso desde o começo. Eu assisti a Tesla anunciar isso em 2021 com uma pessoa dançando no palco vestida de robô. Vi isso evoluir de um protótipo mal funcional para robôs que hoje separam peças nas fábricas da Tesla. Eu estive no evento WeRobot da Tesla em 2024 e um robô Optimus me serviu uma bebida enquanto vários deles andavam pelo local também. Hoje quero contar toda a história do Optimus. De onde ele veio, quão rápido evoluiu, o chip no qual a Tesla está apostando tudo, o que cada versão melhorou, qual é a verdadeira visão da Tesla sobre como isso pode mudar toda a da economia e uma análise honesta sobre se tudo isso é realista. Vou abordar os pontos positivos, negativos e o que ainda é uma incógnita. Antes, saiba que tudo aqui reflete a visão da Tesla sobre o produto. Essa é a proposta que a Tesla apresentou e começou a construir. Porém, isso não garante nada, nem significa que tudo esteja confirmado ou que eu acredite totalmente. O Optimus, segundo a própria descrição da Tesla, ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento. Então, com tudo isso em mente, vamos começar. Por que uma montadora está criando um robô humanoide? A resposta está na especialização da Tesla na última década. Nos últimos 10 anos, a Tesla produziu muitos carros, mas seu maior feito foi o software, um sistema que aprendeu a compreender o mundo físico apenas com câmeras. O Full Self-Driving, o software de assistência ao motorista da Tesla, funciona capturando vídeo de 8 câmeras, processando-o por meio de uma rede neural e construindo um modelo tridimensional em tempo real de tudo ao redor do carro. Ele identifica a faixa, o meio-fio e o que cada objeto ao redor faz. Depois que você constrói um computador capaz de fazer isso, começa a perceber que o carro é apenas um dos corpos nos quais você pode colocar esse cérebro. Um robotáxi navega por uma rua. Um robô humanoide se move por uma cozinha, armazém ou fábrica. Apesar do corpo e da velocidade diferentes, o desafio básico é o mesmo. A máquina deve ler o ambiente ao redor e então agir, seja em uma rodovia ou cozinha. É por isso que o Optimus roda uma extensão direta da pilha de software FSD. O mesmo tipo de rede neural que navega pelas estradas para um Tesla mapeia o ambiente para o Optimus. Usa apenas visão, só câmeras e IA, a mesma abordagem que a Tesla usa nos carros. O robotáxi e os robôs são, de certa forma, dois corpos para um só cérebro. O carro coleta dados do mundo real sobre direção. O robô coleta dados do mundo real sobre como manipular objetos fisicamente. E tudo isso alimenta a mesma IA. Esse cérebro ainda depende de hardware. E o chip é o único elemento essencial para todo o projeto Optimus. Um carro da Tesla tem espaço e uma bateria enorme, então pode carregar uma boa quantidade de poder de computação e resfriá-lo. Um robô humanoide não tem esse luxo. Ele precisa rodar redes neurais FSD em tempo real, embarcadas, usando bateria de 2,3 kW em um corpo do tamanho humano. É uma grande restrição de engenharia. O robô depende do chip que cabe nele e ainda precisa funcionar o dia todo. Por isso, a Tesla desenvolve seus próprios chips. A geração atual, IA4, equipa os carros da Tesla e, segundo Musk, já é suficiente para a direção autônoma. O próximo chip, IA5, foi finalizado, o que significa que o design foi concluído e enviado para fabricação em abril de 2026. A IA5 vai supostamente primeiro para o Optimus. Musk já disse que ela será usada no Optimus e nos computadores de treinamento de IA da Tesla antes de ir para qualquer veículo. A IA5 é um grande salto. A Tesla afirma que o chip IA5 tem cerca de 5 vezes mais poder de computação que os dois chips atuais, além de mais memória interna e largura de banda. A Tesla afirmou que para o trabalho de IA do robô, um chip IA5 tem desempenho semelhante ao NVIDIA H100, um dos chips de IA mais cobiçados do mundo. Após o IA5, a Tesla planeja concluir o IA6 até o fim do ano, que Elon Musk disse ter o dobro da capacidade do IA5. O IA6 é desenvolvido para o Optimus e centros de dados. A Tesla encerrou seu antigo projeto de supercomputador Dojo em 2025, porque basicamente tudo acabava levando ao IA6 de qualquer forma. Agora tudo funciona em um só chip, a mesma família de silício usada nos carros, robôs e computadores de IA da Tesla.
Mas há mais uma parte nessa história. No início de 2026, a Tesla e a SpaceX anunciaram um projeto que eles estão chamando de Terrafab. É uma fábrica de chips planejada para o Texas, ao lado da Gigafactory da Tesla. Os custos variam de 20 a 25 bilhões de dólares, podendo ultrapassar 100 bilhões conforme a escala. A proposta é ter uma instalação única para fabricar chips internamente. O design, fabricação, memória e embalagem em um processo de 2 nanômetros, atualmente o mais avançado na produção de chips. A meta de longo prazo da Tesla para a Terrafab é fabricar 100 bilhões ou mais de chips de IA e memória anualmente. Uma montadora anunciar que vai investir tanto para fazer sua própria fábrica de chips não é comum. Isso não acontece com a Ford. A Tesla acredita que os chips de IA são o principal gargalo para robotáxis e robôs, por isso quer controlar sua cadeia de suprimentos em vez de depender de outras empresas de IA. Já a visão cética vê isso como desespero, pois o IA5 ficou pronto quase 2 anos após o previsto pela Tesla, e construir uma fábrica de chips própria é uma solução muito cara para o problema de fornecimento. O fato de a Terrafab ser um projeto conjunto da Tesla e da SpaceX aponta para algo maior. As empresas de Elon Musk têm se aproximado cada vez mais. Em fevereiro de 2026, a SpaceX se fundiu com a Keysight, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, em um acordo avaliado em mais de $1 trilhão. A SpaceX está protocolando a abertura de capital com oferta pública prevista para meados de 2026, avaliada em quase $2 trilhões. Analistas de Wall Street agora prevêem uma possível combinação entre Tesla e SpaceX. Vou deixar claro que isso é especulação e nada foi anunciado, mas a lógica é fácil de entender, pois as empresas já estão começando a se misturar na engenharia. Em maio de 2026, um engenheiro sênior da equipe de IA da Tesla afirmou publicamente que boa parte do software de uma versão recente do Full Self-Driving foi escrita com o Grok, IA da xAI, usada como ferramenta de programação. Ele afirmou que isso virou uma ferramenta essencial para agilizar seu trabalho, inclusive no Cybercab. Então, a IA da xAI já está ajudando a escrever o código do software de direção autônoma da Tesla. A IA que controla o Optimus seria desenvolvida junto com a xAI. Data centers e chips também seriam um esforço conjunto. A fábrica de chips já é compartilhada, e quanto mais a Tesla se aproxima do Optimus, mais o Optimus parece um projeto de todo o império do Musk, com Tesla, SpaceX e xAI todos contribuindo para ele. Então essa é a base aqui e para onde tudo isso está indo. Mas agora vamos voltar ao começo do robô propriamente dito. 19 de agosto de 2021. A Tesla realizou um evento chamado IA Day, e perto do final, Elon Musk anunciou algo chamado Tesla Bot. Não havia nenhum robô. Um artista fantasiado de robô branco entrou no palco e fez uma dança estranha ao som de música eletrônica. Elon Musk afirmou que era só uma pessoa fantasiada, pois o robô real ainda não existia. Ele apresentou apenas números, especificações e um objetivo para o robô. O robô teria cerca de 1,70 m e pesaria aproximadamente 57 kg. Sua função seria lidar com trabalhos perigosos, repetitivos e entediantes. Ele disse que a Tesla teria um protótipo real em 1 ano. Na época, quase ninguém levou essa meta a sério. A imprensa considerou isso uma distração, uma estratégia de recrutamento ou apenas o Elon sendo ele mesmo. Uma montadora de carros com um cara fantasiado não era o que a maioria imaginava para o futuro da robótica. Mas, 13 meses depois, a Tesla realmente cumpriu a promessa. No dia 30 de setembro de 2022, no segundo dia da IA, a Tesla apresentou um protótipo funcional apelidado de Bumblebee C, e ele andou. Devagar e um pouco desajeitado, com os braços desequilibrados, atravessou o palco sozinho, sem cabos, e acenou para a plateia. Caminhar sem cabos parece simples, mas é um dos maiores desafios da robótica. A Tesla conseguiu que um robô fizesse isso pouco mais de 1 ano após mostrar um homem fantasiado. A Tesla também apresentou uma segunda versão mais refinada, mais próxima do design que desejavam produzir. Ela ainda não andava, mas já tinha o corpo pronto para produção, e a Tesla mostrou um vídeo dela executando tarefas simples, como carregar uma caixa e regar plantas. Bumblebee tinha bateria de 2,3 kWh e os atuadores, motores e articulações foram desenvolvidos internamente pela Tesla. Elon Musk também apresentou uma meta de preço naquele dia, dizendo que o objetivo era, eventualmente, vender esse robô por menos do que o preço de um carro. Essa continua sendo a meta que a Tesla cita até hoje. Sair de uma fantasia para um protótipo funcional em pouco mais de 1 ano é muito rápido. Se o cronograma seguirá nesse ritmo é outra questão, e falaremos sobre isso. Desde então, as atualizações passaram a ser frequentes e o robô melhorava a cada nova versão. Agora, muita gente questiona por que faríamos robôs humanoides se já temos vários outros robôs projetados especificamente para tarefas específicas.
Robôs podem ter qualquer forma, então por que imitar humanos? O motivo está ligado à IA e ao seu treinamento. Essas empresas estão percebendo claramente que a IA pode aprender com o que os humanos produzem e robôs humanoides poderiam operar com muita facilidade em um mundo feito por humanos. Um mundo projetado por humanos. Agora, eu acho que se olharmos realmente a longo prazo, faria sentido termos robôs construídos especificamente para todas essas coisas diferentes. Porque se os robôs realmente estivessem cuidando de absolutamente tudo, na verdade não precisaríamos que eles fossem originalmente projetados para serem operados por humanos, e essas máquinas e tudo mais poderiam ser completamente refeitos do zero. Por enquanto, isso facilita, pois esses robôs humanoides podem aprender com IA observando ações humanas. Elon Musk já falou sobre o robô Optimus aprendendo com vídeos do YouTube. Vídeos do YouTube que ensinam humanos também poderiam ensinar robôs a realizar tarefas específicas, pois eles podem copiar exatamente como um humano faria. Esses robôs também podem assumir imediatamente os trabalhos que os humanos estão fazendo e lidar com eles exatamente no mesmo cenário, sem precisar refazer tudo do zero. Acho que essa é uma das principais razões para vermos a forma humanoide aqui. No fim, eles querem nos substituir, mas de um jeito positivo, pelo menos como dizem. Em 2023, a Tesla publicou vídeos mostrando Optimus organizando blocos coloridos, calibrando seus membros para localizar o corpo no espaço e mantendo uma pose de yoga em uma perna só. Nada disso era dramático por si só, mas, junto, mostrava o sistema de visão derivado do FSD realmente aprendendo a controlar um corpo em tempo real, em vez de apenas rodar rotinas pré-programadas. A diferença entre um robô que aprende e um guiado por script é importante, e nisso a Tesla segue focando. Então, em dezembro de 2023, a Tesla revelou o Optimus Geração 2 e foi um passo muito maior do que aqueles vídeos de 2023. A Geração 2 era cerca de 10 kg mais leve, cerca de 30% mais rápida e tinha mãos totalmente novas, com 11 graus de liberdade e sensores táteis nos dedos, permitindo ao robô sentir a força ao segurar algo. A Tesla exibiu o robô segurando um ovo sem quebrar e dançando. A Geração 2 marcou quando o Optimus passou a parecer um produto real. Em outubro de 2024, durante o evento We Robot, no qual a Tesla também revelou o Cybercab, estive presente. Robôs Optimus circulavam pelo local. Um deles me serviu bebida. Eles conversavam, entregavam coisas às pessoas, e ver isso de perto foi muito impressionante. Mas a Tesla deixou de fora um detalhe importante na época. Aqueles robôs estavam sendo teleoperados. Agora vou dizer, como alguém que estava nesse evento, isso era o que eu meio que presumia que estava acontecendo. Tudo parecia muito bom. Bom demais para ser verdade de repente para um robô controlado por IA. Havia funcionários da Tesla ao lado controlando remotamente os robôs, inclusive conversas e vários movimentos das mãos. A caminhada era programada no robô, mas a interação, que parecia futurista, dependia de um humano nos bastidores. Os avaliadores definitivamente perceberam, e Max Brownlee, que também estava lá, basicamente disse que não conseguia dizer se tinha acabado de assistir à melhor demonstração de robótica de todos os tempos ou a uma pessoa com um controle remoto. Até agora, a maioria das demonstrações públicas do Optimus foi teleoperada de alguma forma. Isso não quer dizer que o robô seja falso, mas sim que é preciso ter cautela com o que uma demonstração impressionante realmente mostra. Ao longo de 2024 e entrando em 2025, a Tesla realmente começou a colocar unidades do Optimus para trabalhar dentro de suas próprias fábricas em Fremont, no Texas, principalmente separando e manuseando células de bateria, pelo menos nos exemplos apresentados. Esse é o primeiro trabalho autônomo do Optimus confirmado pela Tesla em uma fábrica funcionando. Não é glamuroso pegar células e colocá-las, mas esse trabalho repetitivo é justamente o que o robô foi projetado para fazer. No fim de 2025, a Tesla mostrou um vídeo do Optimus correndo suavemente em um laboratório e se conectando sozinho a uma estação de carregamento. Então, o corpo continuou melhorando. Se o robô conseguiria realmente fazer um trabalho de verdade sozinho, sem um humano controlando, é a pergunta que ainda não foi respondida. A Tesla vai revelar o Optimus Geração 3, que já foi adiado mais de uma vez. A revelação, prevista para o fim de 2025, foi adiada para o início de 2026, e agora para meados de 2026, segundo a Tesla. A principal novidade da Geração 3, até onde sabemos, são as mãos, que são o aspecto mais importante para um robô humanoide. Um robô que anda, mas não pega nem manipula objetos com confiança não é muito útil. A maior parte da engenharia está nas mãos, e a Geração 3 praticamente as reformulou totalmente. A mão da Geração 3 tem 22 graus de liberdade contra 11 da Geração 2, com cerca de 50 atuadores por braço. Ao invés de colocar 50 motores minúsculos na mão, a Tesla os transferiu para o antebraço, acionando os dedos por cabos, de forma semelhante aos tendões humanos.
As pontas dos dedos possuem 4 sensores para o robô sentir a pegada. A geração 3 é também a que a Tesla pretende fabricar. A Tesla disse que a produção do Optimus começará em sua fábrica de Fremont, por volta do final do verão de 2026, no mesmo espaço da fábrica onde os últimos carros Model S e Model X foram construídos. Uma linha de produção maior está sendo preparada para a Giga Gigafactory do Texas, visando volumes mais altos. A geração 3 será a versão em que o Optimus deixa de ser protótipo e passa a ser um produto fabricado de verdade. Muita coisa depende disso. Todas as versões até agora foram, no fundo, projetos de pesquisa. A geração 3 é aquela que a Tesla quer vender e usar em grande escala. Então, quando finalmente for revelado, essa será a grande questão aqui. Esse robô realmente consegue fazer trabalhos úteis e repetitivos totalmente sozinho por um longo período de tempo, sem ninguém controlando? Esse é o verdadeiro teste e Optimus definitivamente ainda não passou por isso. Quando se trata de capacidades, até agora, o que Optimus conseguiu fazer? Bem, ele pode andar e agora até correr. Ele consegue manter o equilíbrio e manipular objetos com uma pegada cuidadosa. Ainda não vimos o trabalho sendo feito de forma confiável sem alguém no controle. Quando essa pessoa puder deixar de fazer parte do processo, nos aproximamos da visão da Tesla. A Tesla aposta no Cybercab e na rede de robotáxis para reinventar o transporte de pessoas e mercadorias. Optimus é uma grande aposta de que é possível reinventar quase todo o trabalho físico. Elon Musk argumenta que quase todo o trabalho físico poderá ser feito por robôs humanoides, indo além das fábricas. Inclui cozinhar, limpar, construir, cuidar de idosos, agricultura e todo o trabalho físico que mantém a vida funcionando. Para Elon Musk, grande parte desse trabalho é sem sentido e feito só porque é necessário. Então, se um robô pode fazer tudo isso, nenhum humano jamais precisará fazer de novo. Então você aumenta essa escala. Elon Musk e a Tesla imaginam isso acontecendo em uma escala enorme, com bilhões de robôs ao redor do mundo, mais robôs do que pessoas. Ele afirmou que nesse mundo, a economia não depende mais do número de trabalhadores, pois o trabalho deixa de ser escasso. Segundo ele, robôs e IA podem multiplicar uma economia global de 10 a 100 vezes. Nesse mundo, ter um emprego se torna opcional, algo que você faz por vontade própria, do mesmo jeito que as pessoas escolhem um hobby. Para sustentar isso, seria preciso uma renda básica universal, ou como Musk fala, uma renda universal alta. O destaque é para alta. Uma renda básica universal é só uma rede de segurança mínima. O que ele descreve vai muito além disso. Todos vivendo com um alto padrão de vida porque os robôs produzem tanto e de forma tão barata que bens e serviços se tornam quase gratuitos. Ele chegou a dizer que Optimus poderia eliminar a pobreza e que o dinheiro em si poderia eventualmente deixar de ser relevante, da mesma forma que o oxigênio está ao nosso redor e nunca pensamos em pagar por ele. Ele chama esse estado final de uma espécie de abundância sustentável, e a Tesla chegou a mudar sua declaração de missão brevemente para a abundância sustentável antes de mudar novamente para a abundância incrível. Segundo essa visão, a maioria tem mais de um robô, tornando um item doméstico como carro ou lava-louças, mas capaz de fazer quase tudo o que você faria com as mãos. Ele cozinha, limpa e faz qualquer coisa em que você precise de uma ajuda extra. Essa é uma das visões mais otimistas de futuro que qualquer empresa poderia apresentar. Musk afirmou que o Optimus pode valer de 20 a 25 trilhões de dólares para a Tesla e quer que o robô seja o principal fator de valorização da empresa. Esse é o sonho, mas precisamos ser sinceros porque você sabe do que vou falar. Começando pelo histórico da Tesla neste projeto. Para 2025, a meta era construir cerca de 5.000 robôs Optimus, mas foram produzidos apenas algumas centenas, ou seja, um erro superior a 90%. Elon Musk afirmou nas teleconferências de resultados da Tesla, no início de 2026, que os robôs ainda não realizam trabalhos úteis e que o programa segue em pesquisa e desenvolvimento. Em abril de 2026, Musk admitiu que o design da mão que a Tesla havia patenteado, abre aspas, na verdade não funcionava. Esse é um dos principais motivos pelos quais a geração 3 e o cronograma de produção continuam sendo adiados. É o mesmo padrão do Full Self-Driving e do Robotaxi. O Optimus continua avançando, mas os prazos sempre foram otimistas demais. Depois tem o problema das demonstrações, que já mencionamos. Muito do que faz o Optimus parecer mágico nos vídeos envolve teleoperação. Então, quando você vê um novo vídeo, a pergunta certa sempre é: o robô está fazendo isso sozinho ou é uma pessoa controlando o robô para fazer isso? Especialistas aqui também demonstram ceticismo. Rodney Brooks, cofundador da iRobot e respeitado na robótica, chamou a visão Optimus de Musk de puro pensamento fantasioso. Questões como mãos confiáveis, equilíbrio, duração da bateria, segurança perto de pessoas e custo ainda não foram solucionadas. Eles não são impossíveis de resolver, mas ainda não foram solucionados. Porém, há uma questão maior. Mesmo que a Tesla construa o robô perfeitamente, a visão econômica é outra.
Renda universal elevada parece excelente. No entanto, chegar lá é um grande problema político. Para um mundo em que robôs trabalham e humanos são sustentados, é necessário que governos taxem a produção dos robôs e redistribuam em larga escala, ou que haja outro sistema igualmente eficaz. Isso é um sistema de renda básica universal, só que em uma escala muito maior, e esse tipo de questão nunca foi fácil de ser aceita nos Estados Unidos. Geralmente é algo politicamente impopular por aqui. A visão de Musk não se restringe a um só país. Para que o quadro completo realmente funcione, seria necessário que a maior parte do mundo reestruturasse o funcionamento de sua economia, mais ou menos ao mesmo tempo. Isso quase nunca ocorreu de maneira tranquila na história humana. Também existe uma versão mais sombria disso, a versão de ficção científica. O medo da ficção científica é que os robôs eventualmente se tornem capazes o suficiente para agir contra os interesses humanos. As pessoas já temem a IA, e agora só estamos dando um corpo a isso. Grandes medos existem, mas o problema mais comum é simples. Os robôs funcionam, são controlados e a utopia nunca chega. Os robôs tiram empregos, concentrando a riqueza nas poucas pessoas e empresas que possuem os robôs e a IA. Os demais perdem renda e poder de negociação, ampliando drasticamente a diferença entre muito ricos e os outros. Nessa versão, a tecnologia cumpre o prometido, mas a vida se torna ainda mais difícil para a maioria. O futuro que ocorrerá depende das políticas adotadas e de quem possuir as máquinas. Nada disso significa que o robô seja uma má ideia. Acho que o Optimus é uma obra de engenharia séria, e o progresso em 5 anos é impressionante. A diferença entre um robô que separa células de bateria sob supervisão e um que elimina a pobreza é enorme. É natural ficar empolgado, mas também cético. O Optimus definitivamente não é o único robô humanoide do mundo. A corrida para construir um humanoide útil está extremamente concorrida no momento, e, em alguns aspectos bem específicos, a Tesla está realmente atrás. O principal concorrente aqui é a Figure, uma startup de robótica liderada por Brett Adcock. O robô deles atualmente se chama Figure 03. Em maio de 26, a Figure colocou 3 robôs junto a uma esteira e transmitiu ao vivo eles separando pacotes sem parar. Os robôs pegavam as caixas, giravam-nas, escaneavam os códigos de barras e as colocavam de volta na esteira. As pessoas assistindo à transmissão ao vivo deram nomes aos robôs, e a transmissão seguia. Ela ficou no ar por 38 horas seguidas com, segundo a Figure, 0 falhas, em um ritmo de cerca de 3 segundos por pacote. Tudo ocorreu com a IA embarcada do robô, totalmente autônoma e sem intervenção humana. Compare isso com o que falei antes sobre as demonstrações da Tesla serem teleoperadas. A Figure transmitiu ao vivo por 1 dia e meio, com robôs fazendo trabalho repetitivo de armazém sozinhos. Foi algo bem intencional e o contraste nada sutil. Porém, algumas pessoas que assistiram questionaram se o cenário era encenado. Foi transmitido ao vivo e continua sendo uma demonstração. Os robôs da Figure usam um sistema de IA Helix, que une visão, tato e controle corporal em um só modelo. As pontas dos dedos do Figure 03, segundo relatos, conseguem detectar pressões de apenas 3 gramas. A Figure já fez programas piloto em linhas de produção reais, até com a BMW. Atualmente, nas demonstrações autônomas, é razoável dizer que a Figure está à frente da Tesla. Depois há a Boston Dynamics, nome mais famoso em robótica há mais de uma década. Se você já viu um vídeo de um robô fazendo um mortal para trás, parkour ou um cachorro robô andando por aí, provavelmente era da Boston Dynamics. Eles vêm trabalhando nos problemas difíceis da robótica muito antes de qualquer uma dessas startups existir. A empresa agora pertence à montadora Hyundai. Em janeiro de 2026, na CES, a Boston Dynamics revelou a versão de produção do seu novo robô Atlas totalmente elétrico e começou a construí-lo imediatamente. O Atlas antigo era hidráulico. Este novo é totalmente elétrico, tornando-o muito mais prático para a fábrica. Ele tem 56 graus de liberdade, articulações que giram mais do que as de um humano, baterias que pode trocar sozinho e consegue manipular objetos de até cerca de 50 quilos. Ele foi eleito o melhor robô de toda a feira. Cada Atlas que a Boston Dynamics construir em 2026 já está reservado. Ele será enviado às fábricas da Hyundai e ao Google DeepMind para pesquisas de IA, e a empresa só aceitará novos clientes após 2027. Segundo relatos, a Hyundai constrói uma fábrica dedicada a robôs para produzir 30 mil Atlas por ano até 2028. A Boston Dynamics possui a maior experiência em robótica nesta disputa e conta com uma montadora global para fabricação e recursos. Mas aí vem a Agility Robotics. A Agility Robotics fabrica um robô chamado Digit, e o Digit já está em um contrato comercial pago, movimentando logística para a Toyota. Este é um robô realizando trabalho pago para um cliente real neste exato momento, algo que a maioria das pessoas não pode dizer que está fazendo.
Depois tem a Apptronics, empresa americana que desenvolve o robô Apollo, e vários outros vêm atrás. O ponto é que há muitos concorrentes. Há pelo menos 6 programas humanoides confiáveis, todos avançando rápido. Uma empresa chamada Onex, que é norueguesa e apoiada pela OpenAI, está seguindo um caminho completamente diferente, construindo um robô doméstico chamado Neo. A Onex já está aceitando pedidos para ele, por cerca de $20 mil para comprar, ou alguns centenas de dólares por mês, que é mais ou menos o mesmo valor que a meta de preço da Tesla, exceto que a Onex está aceitando pedidos hoje. E então tem a China. Uma empresa chinesa chamada Unitree enviou mais de 5 mil robôs humanoides em 2025, o que é mais do que qualquer outra, e fez isso vendendo-os a preços baixos. Há uma onda inteira de empresas chinesas de robótica na esteira da Unitree, com nomes como UbiTech e Adibot recebendo forte apoio do governo chinês, que tornou abertamente a robótica humanoide uma prioridade nacional. Se a disputa for por fabricar robôs no menor custo e maior escala, a China será difícil de superar, e era nisso que a Tesla deveria focar. Essas empresas também divergem em estratégia. A maioria, como Tesla, Figure, Boston Dynamics e Agility, foca primeiro em fábricas e armazéns, pois são ambientes controlados com tarefas repetitivas e clientes dispostos a pagar em escala. A Onex é definitivamente a exceção, porque eles estão indo direto para o ambiente doméstico, que é um lugar muito mais bagunçado e muito mais difícil para um robô operar. A Tesla está de certa forma tentando fazer as duas coisas no final das contas. Primeiro o trabalho na fábrica e depois um robô na sua casa. Por enquanto, porém, a empresa que está mais avançada em direção a um robô que você realmente poderia comprar para sua casa não é a Tesla. Então, onde tudo isso deixa a Tesla? Bem, acho que temos que ser honestos. A Tesla não é a líder clara em capacidades atualmente. As demonstrações autônomas da Figure parecem mais convincentes que as da Tesla. A Boston Dynamics tem mais experiência em robótica e máquinas comprovadas, enquanto a Agility já avançou com clientes pagantes. Porém, a Tesla possui uma vantagem diferente. A Tesla construiu fábricas de carros mais rápido que quase qualquer empresa do mundo. Eles possuem pilhas de software de IA, dados reais de milhões de carros nas ruas, e investem muito dinheiro na criação de chips próprios. A aposta da Tesla é sobre a próxima fase dessa corrida. Quando deixar de ser sobre demonstrações virais e passar a ser sobre fabricar milhões de robôs confiáveis de forma barata, essa é a fase que a Tesla realmente quer vencer, e eles estão construindo isso do zero. Esse é um argumento justo e eu não apostaria contra a Tesla nessa capacidade de fabricação. No longo prazo, a Tesla é uma forte concorrente em um setor disputado e dinâmico, ainda com muito a provar. Em breve teremos a apresentação da geração 3 e será interessante ver as demonstrações que a Tesla mostrará. Ela vai mostrar algumas capacidades de aprendizado realmente impressionantes e coisas acontecendo de forma autônoma, ou ainda vai parecer apenas mais uma demonstração impressionante de robô. Então essa é a história do Optimus, um cara fantasiado em 2021, um protótipo que mal conseguia andar em 2022 robôs separando células de bateria em uma fábrica em 2025, e uma versão 3 que deve transformar tudo isso em um produto realmente fabricável. Ele roda com o mesmo cérebro de IA do Robotaxi, e a Tesla está investindo dezenas de bilhões de dólares nos chips e nas fábricas para construí-lo. A ideia por trás disso é uma das maiores já apresentadas por uma empresa, um mundo onde trabalhar é opcional e não há pobreza. O desafio está no restante do cenário. A Tesla está atrasada em seu cronograma, atrás de concorrentes em capacidade, e ainda enfrenta problemas difíceis não resolvidos. Ambas as afirmações são verdadeiras. O próximo ano, com a revelação da geração 3 e as primeiras unidades de produção, é o que realmente vai nos mostrar para onde tudo isso está indo. Veremos no longo prazo se seguimos para utopia ou distopia. Comente abaixo o que você pensa sobre isso. Para ver a outra metade dessa história da Tesla, com o Robotaxi e o Cybercab, que usam a mesma IA, confira o vídeo completo clicando aqui ou na descrição. Enquanto isso, muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.